Seu time está trabalhando, reuniões acontecendo, propostas saindo, negociações rolando, mas no final do mês os números não fecham. E quando você olha para o pipeline, parece que está tudo lá. Volume suficiente, valor projetado batendo com a meta. Então, o que está acontecendo? Neste vídeo, você vai aprender a identificar exatamente qual a etapa do seu funil está travando as vendas antes que isso vire problema de faturamento. Eu vou te mostrar como medir isso, como ler os dados de forma prática e como usar essa informação para ajustar seu processo e melhorar sua conversão sem surpresas no final do mês. Oi? Eu sou a Larissa Loren, closer de vendas aqui no Agender. A maioria dos gestores olha para o funil de vendas assim: quantos negócios eu tenho em aberto? Quanto isso soma? Qual a minha taxa de conversão geral? E esses números até dão uma visão, mas é uma visão fragmentada. Porque imagina o seguinte, você tem 100 negócios no funil e fecha 20 no mês. Ok, você tem 20% de conversão, mas em que momento você perdeu os outros 80%? Foi logo na primeira reunião? Porque o lead não era qualificado? Foi na hora de apresentar a proposta? Porque o cliente não viu o valor? Foi na negociação porque o preço travou? Se você não sabe onde está perdendo, você só tem duas opções: trabalhar mais leads, mais pressão, mais esforço, ou adivinhar o que melhorar. E a adivinhação não é um método seguro. A diferença entre operações amadoras e operações maduras está exatamente aqui, na capacidade de ler o funil como um processo vivo, não como uma foto tirada uma vez ali por semana. Quando você começa a olhar vendas por etapa, muda tudo, porque aí você percebe que venda não é um evento isolado de fechamento, é uma sequência de micro decisões que o cliente precisa tomar ali ao longo do caminho. Primeiro, ele aceita conversar com você. Depois, ele concorda que tem um problema, procura uma solução e, por último, aprova e compra. Cada transição é um filtro e a sua tarefa é entender o comportamento de cada um. Aqui vai um exemplo para ficarmos na mesma página. Digamos que você converte 80% da primeira reunião para diagnóstico, mas só 30% do diagnóstico para a proposta. Se você conseguir melhorar essa segunda transição de 30% para 40%, o número de propostas que você gera aumenta 33%. Você não precisou dobrar o topo do funil, não precisou contratar mais vendedor, você só consertou o gargalo. Eu vou te dar um caso mais detalhado. Um cliente da indústria, que faz vendas técnicas, ciclo de 90 a 120 dias, o topo do funil funciona bem. Tem leads entrando e reuniões sendo ali agendadas. Mas existe uma trava consistente entre a apresentação da proposta e o fechamento. Primeira reação da equipe: vamos melhorar a proposta, deixar mais visual, mais completa. Só que quando olhamos a conversão por etapa, ficou óbvio. O problema não era a proposta, era a qualificação antes dela. O vendedor não estava aprofundando o problema do cliente, não estava quantificando o impacto e não estava mapeando quem decide. Resultado, o negócio avançava no CRM, mas o cliente não tinha clareza para decidir. O gestor já tinha algumas hipóteses, mas agora ele tem dados para provar. E agora, como você pode acompanhar esse processo? É exatamente aí que entra o relatório de conversão por etapa do Agender. Ele mostra 3 coisas críticas: quantos negócios entram em cada etapa, quantos avançam para a próxima e onde você está perdendo de forma consistente. Não é só uma tela bonita, é um padrão de comportamento que você passa a enxergar. Quando você acompanha isso toda semana, você começa a identificar: olha, toda vez que a gente não faz a reunião com o decisor técnico, a conversão cai pela metade. Aí você ajusta o processo, torna obrigatório algumas etapas, treina o time com embasamento e a conversão melhora. Você não está mais tentando adivinhar onde melhorar, você sabe onde atuar. E o mais importante é entender qual etapa precisa de mais atenção, qual comportamento precisa ser mudado e qual resultado esperar depois do ajuste. Isso é vendas com método, não só achismo. E se você quer começar a ler o seu funil com esse nível de precisão, o link para testar o Agender está na descrição. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal para receber mais dicas sobre vendas consultivas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!